Olá, turma do sexto ano, tudo bem? Hoje faremos a correção daquela atividade em que foi explorado e bem explicado, e eu espero que vocês tenham aí sanado todas as dúvidas sobre o emprego de hífen em algumas palavras, tá bom? Então pegue seu material, confira na tela para conferir se você obteve êxito, tudo bem? Então, na primeira questão, leia a charge e explique o que o técnico quis dizer ao cliente. Então temos aqui: o que tem de errado com meu micro-ondas? Tem que colocar um hífen, tá certo? Então qual seria essa explicação? Como nós já vimos, quando o primeiro elemento termina com uma vogal e o segundo começa com a mesma que terminou o primeiro elemento, devemos separar por hífen, ok? Então, na palavra micro-ondas, o prefixo micro termina em vogal e o segundo elemento, ondas, começa por vogal igual. Por isso, é necessário o hífen. Segunda questão. Une os elementos usando o hífen quando necessário. A mesma situação, certo, gente? Quando o primeiro elemento termina com vogal e o segundo inicia com vogal, devemos separar. Caso contrário, se o primeiro termina com uma vogal e o segundo não é vogal, devemos fazer essa união. E o ante, mesma questão. Professor, já vimos que o ante ele poderá ser separado quando é vogal igual ou quando há presença de H. Isso mesmo. Então vamos lá. Megasistema. Então, como vocês podem observar, não termina com vogal e o segundo elemento não inicia por vogal, por isso devemos fazer a união. Anticaspa e anti-higiênico. No caso de anti-higiênico, como você pode observar, terminou com vogal, mas o segundo elemento inicia por consoante e essa consoante é H. Como você pode observar nos itens que foram colocados como regra na aula anterior. Ex-aluno, como você pôde ver, ex, vice, todos eles devem ser separados por hífen. Mini raiz, nesse caso aqui você vai fazer a união sem o emprego de hífen, mas deverá dobrar a consoante do segundo elemento. Multidiomas. Pode observar que o primeiro elemento terminou com vogal, o segundo iniciou por vogal igual. Devido a isso, devemos fazer a separação, devemos separar por hífen, ok? Terceira questão. Analise os pares de palavras a seguir e explicite a mudança ocorrida neles. Então, temos aí as palavras antes da reforma e depois da reforma, ok? Então, antes da reforma, tínhamos micro-ondas, micro-ônibus. Como você pôde observar, antes tínhamos esses dois elementos unidos sem a presença de hífen. O mesmo ocorria com anti-inflamatório, mas devido às regras, como vocês viram, o primeiro elemento terminou com vogal, o segundo iniciou com a vogal semelhante, então devemos fazer essa separação. Então, qual seria essa mudança? Como já foi dito anteriormente, o hífen passa a ser usado quando o prefixo termina em vogal e a segunda palavra começa com a mesma vogal. Quarta questão, explique a brincadeira do cartunista com a reforma ortográfica. Então temos aí a autoestrada. Então, um caminhão que representa a reforma ortográfica atropelou o hífen da palavra autoestrada, porque, de acordo com a reforma, não haverá hífen quando a vogal final do prefixo for diferente da que inicia o segundo elemento. Então, agora se escreve autoestrada sem hífen. Então, como vocês podem observar nessas questões até o momento, que o hífen irá separar apenas quando temos aí o primeiro elemento terminado com vogal, o segundo iniciando com a mesma vogal, ok? Então, foi a regra mais aplicada até o momento. Então, para as próximas questões é importante que você observe quais regras foram aplicadas nas demais, tudo bem? Então, vamos lá. Ele ficou quando perdeu a. Então temos aí, mal-humorado, será que ele é junto? E motosserra é separado mesmo com hífen. Então, como você pôde observar aqui, o correto será
mal-humorado, ok? Então, como nós vimos, quando o elemento inicia com H, devemos aí devemos separar por hífen. No caso de motosserra, o primeiro elemento ele está terminando com vogal, o segundo iniciando por consoante. Então, devido a isso, devemos duplicar a consoante e não empregar o hífen, ok? Sexta questão. Então, nesta questão, você deve aqui assinalar apenas as palavras que estão separadas por hífen de maneira correta. Então, temos aqui azul escuro. Como você pode observar, terminou por consoante e o segundo começou por vogal, então, nesse caso aqui está correto. Super-homem, como nós vimos, o primeiro elemento terminou em R e o segundo em H, devemos aí separar por hífen. E vice-campeão, vice, pré, ex, devemos devemos empregar o hífen, ok? Lembrando que não podemos aí utilizar o hífen em algumas palavras que poderão indicar ação, no caso, preencher, compreender, ok? Então temos aí antissocial, antissocial e pan-americano. Vimos também que pan-americano, como temos aí alguns prefixos que deve ser empregado obrigatoriamente o hífen, no caso aqui, ex, vice, pan, ok? Próxima questão. Assinale as palavras que devem ser escritas com hífen e justifique sua resposta. Então, a letra B, gente, a letra B ela deve ser utilizada, devemos aí utilizar o prefixo sub, no caso, sub, ele deve se juntar com as palavras iniciadas por R e exige o uso de hífen. Então, nesse caso aqui, temos aí o item B como o item correto. Mais uma questão é que você deve verificar todos os itens que foram citadas as regras de emprego de hífen, ok? Então, temos aqui, opção A, hiperinflação ou hiperinflação. Então, será a nossa primeira opção, tudo bem? Como nós vimos, como está sendo iniciado por o segundo elemento inicia por vogal, então dessa maneira não devemos separar por hífen. Interescolar, também regra semelhante aplicada no item B. Supersônico, tudo bem? Então, como você pode observar, o primeiro elemento, hiper, terminou com consoante, o segundo terminou com consoante diferente, então fazemos aí a união, tudo bem? E interracial, mais uma vez, foi igual, devemos separar, tudo bem? Temos super-requintado ou super-requintado. Neste caso, temos super-requintado. Por quê, professor? Porque temos aí o primeiro elemento terminando com consoante igual a consoante que inicia o segundo elemento, tudo bem? E superfaturado, consoante igual que termina o primeiro elemento e inicia o segundo elemento, são diferentes, então faz a união, ok? Nona questão, no exercício anterior, há palavras que devem ter hífen, por quê? Então, porque com os prefixos hiper, inter, super, devemos usar o hífen se a palavra seguinte começar por H, R, super-requintado, super-homem e interracial, ok? Aquela questão, né, gente, de termos aí um elemento que termina com a consoante igual, ou diferente. Décima questão, segundo o novo acordo ortográfico, o hífen é obrigatório em qual ou quais destas palavras? Couve-flor, pão duro, no caso aqui se referindo à pessoa, e pé de meio. Então, a nossa opção correta será em todas as palavras devemos empregar hífen. Tudo bem? 11ª questão, há prefixos que são seguidos de hífen quando o segundo termo da palavra composta inicia-se com H, N, N ou vogal. Então, assinale a alternativa correta indicando quais delas serão. Então, item C, sub e sob. Então, gente, nesta página aqui vocês terão a oportunidade de verificar tudo que já foi aplicado, certo?
deve ler com bastante atenção para preencher esses espaços que estão aí vazios, ok? Então, como vocês podem observar na agenda de vocês, temos aí correção e veremos um novo assunto. E esse assunto vai tratar justamente de quê? Como você pode observar na imagem, já remete a um novo gênero, ou seja, um novo assunto. Então, qual seria? Certamente, como você já teve contato, e principalmente quando estão estudando personagens folclóricos, até mesmo o folclore em si, vocês podem se deparar com algum desses personagens, ok? Então, qual seria o objetivo da lenda? Qual seria? Como você viu anteriormente, em outro gênero, você viu a fábula. Ela tinha como objetivo passar alguns ensinamentos ou criticar alguns comportamentos de algumas pessoas na sociedade ou até mesmo da própria sociedade. No caso da lenda, qual seria o objetivo deste gênero? Então, como você já pôde observar em outros momentos, ou até mesmo em séries anteriores, que a lenda ela tem como objetivo explicar algo que existe ou que está além da compreensão humana, ok? Então, vamos lá. Lenda, o texto que você vai estar lendo após esta imagem aqui, você vai se deparar com uma lenda. Então, vamos aqui. Então, encontramos uma explicação fantástica. Então, para tudo que existe, há uma explicação fantástica. Se você ler algumas lendas, vai explicar o porquê, tentando explicar a existência de determinado elemento, de determinada planta na natureza. Um exemplo disso, mandioca. Então, há muito tempo atrás, dizer que uma menina muito branquinha nasceu em uma tribo e que de repente ela adoeceu e que os pais a enterraram dentro da oca, tá certo? Então, com o tempo, foi nascendo uma raiz branquinha semelhante a meninazinha indígena. Então, mandioca. Então, foi uma lenda que foi criada para explicar o surgimento da mandioca. Então, você poderá se deparar com tantas outras. A lenda do Guaraná, poderá se deparar com lendas do negrinho pastoreiro, ok? Então, são muitas lendas que tentam explicar o que existe ou o que está além da compreensão humana. Por isso, encontramos uma explicação fantástica, que só existe na imaginação, para o surgimento dos animais, histórias como são transmitidas pelos povos. Lembrando que tanto o gênero, lenda e fábulas eram repassadas de geração em geração de maneira como é que era repassado? Oralmente ou por escrito. Obviamente que por escrito atingia um público aí mais restrito, tudo bem? Então, com poucas modificações. Quando se diz poucas modificações, por quê? Porque como eram repassadas oralmente, obviamente que cada um tinha uma maneira de contar, de repassar essa lenda. Por escrito não, de certa maneira vai apresentar algumas pequenas modificações, mas que segue aí de maneira fiel ou um pouquinho fora dessa fidelidade do que está sendo repassado, ok? Então são histórias que procuram explicar o que o ser humano desconhece ou não compreende. Elas surgem da necessidade de desvendar os mistérios do mundo. Imagine aí, você produzindo aí uma lenda para explicar a origem do lápis. Uma lenda para explicar a origem, digamos aí, do caderno. Imagine aí, se baseando tendo aí como base outras lendas, ok? Então, outro exemplo aqui de lenda, mula sem cabeça, Iara, Saci Pererê, Caipora. Isso aqui são as lendas folclóricas,
tudo bem? Obviamente que temos aí outras lendas. A lenda do rei Arthur, um jovem príncipe que foi criado por um feiticeiro, e esse jovem príncipe estava predestinado a ser rei, mas não sendo aí qualquer rei, mas somente aquele que era capaz de retirar a espada que estava presa a uma rocha. Então, só aqueles que realmente estavam predestinados a ser bons reis que tinham um coração puro, que poderia remover a espada daquele bloco de rocha. Obviamente que, como você bem observou logo no início, pode passar por pequenas modificações. Ah, professor, estou lembrando aqui a espada do rei Arthur, a lenda da espada e o rei Arthur. Isso mesmo, como você pode observar, ela passou por modificações. Pode passar por modificações para compor um livro, ou até mesmo do livro. Geralmente essas obras cinematográficas, elas têm aí como base algumas obras já escritas. Então, para se adaptar a um novo gênero, ela passa por modificações. Tudo bem? Então, continuando aqui. Caipora, curupira, boto, cor-de-rosa, negrinho do pastoreiro, cuca, boitatá, cobra grande, vitória régia, comadre, florzinha, lobisomem e a Eva mate. Tudo bem? Então, turma, é isso. Eu espero que você consiga aí fazer as atividades que estavam sendo propostas. Como você bem observou, temos correção e também temos uma nova atividade para explorar justamente o nosso novo gênero, que é lenda. Mais uma vez, estamos no finalzinho. Se esforce, capricha. Tudo bem? Tchau, até a próxima.